Graças e paz, irmãos. Vamos para mais uma reflexão do nosso culto em casa, dos nossos momentos de oração e de reflexão em casa ainda, com muita esperança, aguardando que a gente já esteja aí na parte final de todo esse processo e que não deixou de trazer muito aprendizado para o nosso coração. Eu tenho certeza que nós temos aprendido, desejosos de que isso termine e a gente volte a um pouco da nossa normalidade, né? Normalidade mesmo vai demorar um pouco. Acho que a gente se aproxime daquilo que era normal para nós em culto. Mas eu tenho certeza que esse momento, ele é um momento de muito aprendizado. Tem sido, nós temos aprendido. E a igreja que carrega em si o Espírito, ela consegue fazer discernimentos, reflexões. Então a gente tem aprendido a cada dia, a cada acontecimento, aprendido a palavra de Deus. E eu queria ler com vocês para a gente fazer uma breve reflexão que está em Atos, capítulo 2, texto bem conhecido. Atos 2, 46 e 47. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma das coisas que a gente aprende nesse texto, e com Cristo também, é que a beleza do Evangelho, ela está na simplicidade das ações. A espiritualidade vivida por Jesus e a espiritualidade ensinada por Cristo e vivida pela igreja, ela é demonstrada com ações extremamente simples. O poder espiritual, ele é encontrado na simplicidade das ações. Espiritualidade não está ligado a coisas extraordinárias. Jesus nos ensina isso. A espiritualidade cristã, a espiritualidade vivida por Cristo e ensinada por Jesus, ela está ligado a coisas simples, a ações simples, a uma vida simples. Não está ligado a coisas extraordinárias. Quando eu digo vida simples, é vida espiritual. A gente não precisa estar vivendo coisas extraordinárias para estar vivendo o poder de Deus. Não. O poder de Deus, ele é revelado em ações e na vida simples da sua comunidade. E é isso que o texto que a gente leu, ele me ensina. E eu queria destacar algumas coisas aqui para a gente refletir e aprender isso e colocar isso na prática das nossas vidas. Onde é que a gente encontra nesse texto uma espiritualidade simples? Primeiro, eles oravam sempre. Eles tinham uma vida de oração. Você quer coisa mais simples que essa? De você ter uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de intercessões. E através dessa vida de oração, você desfruta de crescimento espiritual, você desfruta do próprio Deus e você se fortalece através de um caminho de oração. A primeira coisa que eu destaco no texto é que eles oravam sempre. A primeira parte do versículo 46, ele diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que eles estavam ainda na transição do Velho para o Novo Testamento, né, chamado por nós. Estavam saindo do judaísmo e estavam entrando nos ensinos de Cristo, naquilo que nós chamamos hoje de cristianismo. E nessa transição,
eles se utilizavam muito do templo, eles iam muito ao templo, porque era uma prática judaica. Os judeus iam muito ao templo, eles entendiam que o templo era lugar de oração. Eles entendiam que o templo do Velho Testamento era locais de meditação. E mesmo eles saindo do judaísmo, entregando suas vidas a Cristo, essa prática de ir ao templo e de orar e de buscar a Deus no templo, né, que era conhecido como a casa de Deus, ainda foi muito comum, era muito comum para eles irem ao templo. E o texto diz que eles iam diariamente ao templo, eles estavam sempre no templo, porque para eles, como eu já disse, templo era local de oração. Outra coisa, gente, nessa simplicidade, é que eles iriam ao templo sempre, né? Porque o texto diz diariamente, e eles perseveravam nisso, então havia uma perseverança para manter essa vida de oração, essa presença no templo, no culto, e também a grande maioria da igreja participava disso, porque o texto diz perseveravam unânimes no templo. Então, a igreja como um todo fazia questão de ir ao templo, de estar na casa de Deus. E a gente aprende duas coisas aqui. Uma vida de oração, que ainda hoje por nós é desfrutado em momentos de culto no templo, mas a gente faz isso em casa também, como a gente está fazendo agora. Mas unânimes, essa grande maioria, a gente ainda está muito distante disso. A gente até vai ao templo, mas não é na sua grande maioria. A grande maioria não é aquela que participa das ações que nós fazíamos, de culto, de oração, dia de quinta-feira, de jejum no sábado. Eu não poderia fazer essa mesma afirmação que a nossa igreja, por completo, ou na sua grande maioria, participava das ações. Eles participavam. Eles iam ao templo diariamente e a grande maioria do público, dos cristãos, participavam desse momento de clamor e de oração. Então, a primeira coisa que a gente aprende com a Igreja de Atos é que nós precisamos, já fazendo uma aplicação para nós, é que nós precisamos ter uma vida de oração. E a Bíblia, ela nos ensina que nós temos diversos caminhos para produzir uma vida de oração. Orações no templo, quando a gente está em culto, orações em casa, quando a gente está com a família, orações individuais, quando você tem o seu momento de oração só, e eu até recomendo que seja assim, que você ore junto com a sua família, mas que você tenha os seus momentos sozinho de oração íntima com Deus. Então, a igreja estava sempre orando. A vida de oração não era negligenciada por essa igreja. O segundo destaque que eu dou era o amor fraternal. A igreja, além de orar, ela produzia um amor muito profundo entre eles, porque o texto diz, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza ou sinceridade de coração. A espiritualidade do templo foi estendida para os lares. Então, eles iam ao templo, oravam no templo, mas isso foi estendido para as suas casas. Como a gente está fazendo agora, né? As nossas orações e os nossos cultos, devido à pandemia, foi estendido para os nossos lares. E a gente precisa dar continuidade a isso, porque eu tenho certeza que você tem desfrutado de momentos extremamente graciosos e de fortalecimento, porque está fazendo esse link entre templo, igreja, comunidade e oração, porque isso é uma coisa só. A gente só dá continuidade. E eu até acredito que nós falhávamos muito nisso, porque a gente orava no templo, cultuava no templo, mas a gente não estendia isso para dentro dos nossos lares, como a gente está fazendo agora. E o outro destaque nesse amor fraternal é que eles comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Era uma linda espiritualidade. Nada mais íntimo do que estar junto nos lares,
compartilhando as suas bênçãos. E que a gente tem tentado fazer isso com a nossa igreja, através dos pequenos grupos, através dos cultos nos lares, fazer esse link entre templo e também casa, comunidade em casa, nós juntos, orando. Inclusive, houve até uma discussão esses dias num grupo de pastores que eu falo, alguns pastores querendo voltar logo e fazendo críticas ao governo do Estado, porque estava demorando muito para liberar as igrejas. Eu falo muito pouco nesse grupo, eu observo, mas nesse dia eu me posicionei dizendo para eles que, irmãos, a gente tem que ter muita cautela e que a igreja ela não está fechada. O templo está fechado, mas a igreja ela está aberta. Nós somos a igreja, como vocês sabem. Então, a nossa igreja, irmãos, está funcionando, a diaconia está funcionando, o Ministério de Louvor está funcionando, a SAF está funcionando, o Conselho está funcionando, o Ministério da Infância está funcionando. Então, a igreja está caminhando, né? De uma forma diferente, é claro, sem estar tão ligado ao templo, mas a igreja está funcionando. É claro que um culto em comunidade ele não se compara de você fazer um culto em casa familiar. Inclusive é uma ordem de Deus, né? Que a gente vá a algum ambiente onde a gente possa cultuar junto. Isso é muito importante. Mas nesse momento que a gente está vivendo, as orações permanecem, a igreja está funcionando. E trazer para dentro de casa, como eles faziam, é extremamente importante, de oração, de estar junto, de compartilhar. E a gente aguarda em Deus que isso esteja passando com rapidez, né? Que a gente já esteja aí na parte final. Mas o texto diz que eles oravam diariamente no templo, mas partiam pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Lucas enfatiza a união, a harmonia, a alegria e a sinceridade do coração desses cristãos. Esses elementos são frutos do Espírito agindo no coração e na vida dos cristãos primitivos. Eles faziam tudo isso com singeleza de coração. Singeleza é sinceridade de coração. Havia muita sinceridade quando eles estavam juntos, partindo o pão de casa em casa. Possivelmente esse partir o pão aqui era das refeições. Era o ágape, né? Aquilo que a gente chama de a ceia do amor. Cada um levava as suas refeições e aí eles compartilhavam isso juntos. E a gente faz muito isso, né? A igreja nossa, ela tem essa característica de compartilhar, da gente levar, cada um levar um prato, fazer um grande jantar ou um café da manhã. Isso é um momento de comunhão vivida por eles e que Lucas diz que esse ato era singelo, era com muita sinceridade do coração. O terceiro, irmãos, e último ponto nessa reflexão rápida de hoje, é que eles, é o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles se tornaram luz para o mundo, esse é o terceiro ponto. Eles se tornaram luz para o mundo. Essa vida simples, mas poderosa, cheia do Espírito Santo, fez com que os não cristãos observassem aquilo e a igreja contava com a simpatia do povo. A igreja contava com a simpatia do povo. Você lembra que a gente sempre fez algumas reflexões, acho que Ló fala disso, a gente sempre falou disso, e eu estou lembrando Ló porque eu já ouvi ele falando disso também. Se a gente fechasse as portas, será que a comunidade iria sentir falta disso? E aí, a gente está vivendo isso agora, né? Nós estamos com as portas fechadas, e eu queria que você respondesse para você. Será que a comunidade está sentindo falta da IPT? Será que ela deseja também, como a gente deseja, que as portas sejam abertas e que as ações voltem? Eu acredito que sim, irmãos. Eu acho que a igreja hoje, lá, ela tem feito falta por conta das ações que nós fazemos com a própria comunidade, né? Da sopa solidária, do reforço escolar, essa ligação com a comunidade, eu tenho certeza
acho que a comunidade também tem sentido falta e deseja que a gente esteja com as portas abertas, porque muitas vezes eles batem na nossa porta pedindo uma ajuda, uma cesta básica. Então, respondendo para você, a minha resposta, eu acredito sim que a igreja está fazendo falta. E a igreja de Atos, ela tinha essa relação com a comunidade, contava com a simpatia de todo o povo. O povo observava a ação da igreja. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, essa prática de compartilhar uns com os outros, com certeza, sai dos portões da igreja, chega na comunidade, como a igreja está vivendo, e isso gera um bom testemunho. Então, irmão, você vê como a espiritualidade de Cristo ela é simples. O que essa igreja fazia? Ela tinha uma vida de oração, eles iam ao templo, oravam em casa, eles tinham um amor fraternal entre eles partiam pão, faziam cultos em casa, e também, por conta disso, como resultado, eles se tornaram luz para o mundo. E Lucas termina o verso 47 dizendo, enquanto tudo isso estava acontecendo, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos e a igreja ia crescendo em número. É isso, amigos, que a gente entenda, o texto é muito simples, que a gente entenda e veja que essa espiritualidade, ela é possível a gente praticar. E eu acho que nós, a igreja, a gente está praticando esse tipo de espiritualidade simples. Acredito que a gente precisa melhorar algumas dessas ações, como, por exemplo, o culto em casa. Acho que a gente precisa melhorar nisso. E também o culto no templo, né, que foi o primeiro ponto que eu destaquei deles. Eu acho que a gente faz isso, acho que a gente precisa melhorar. A gente precisa se envolver mais, a gente precisa estar mais ativo quando a igreja possibilitar meios para que a gente cultue juntos. Então, desses pontos, eu acho que a gente precisa melhorar, principalmente o primeiro ponto, que é estar unânime no templo, todos juntos, e diariamente, né? Para eles era todos os dias, para nós é quando a igreja estiver aberta fazendo as suas ações de oração, que hoje é na terça-feira com a SAF, na quinta comigo, a igreja toda, doutrina, alguns eventos no sábado e principalmente no domingo de manhã e domingo de noite. Então eu acho que nós precisamos desses pontos melhorar ainda mais o primeiro ponto, que é esse de orar diariamente, no templo e em casa e com sua grande maioria da comunidade. E eu espero, irmãos, que quando tudo normalizar, quero crer nisso, que nunca mais nós teremos igreja vazia, principalmente no domingo. Eu digo isso porque na quinta eu sei que as pessoas trabalham, uns chegam tarde, acordam muito cedo, é um pouco cansativo, mas vale um esforço para estar também na quinta. Mas no domingo é o dia do Senhor, é o dia que está todo mundo em casa, e eu quero crer que nunca mais nós teremos cadeiras vazias, igreja vazia no dia do Senhor, pós-pandemia, porque a gente ficou distante, dá saudade, e nós entendemos a importância disso, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus fale ao seu coração, que você coloque isso em prática no nome de Cristo. Um grande abraço e vamos orando e caminhando.